gente entender, e aí vai virar corte, hein? Alô, cortes. Alô, João Luiz, faça o corte disso aqui. É importante a gente entender que o planejamento ele foi de coxa líder quando a gente manda Paiva embora. Quando tudo que Paiva tenta fazer faz errado e não dá certo e as coisas funcionam de maneira podre. E é isso que acontece. A gente erra no planejamento e erra, entenda, o diretor de futebol, as pessoas que pensam no futebol, todo mundo que fala de futebol no Esporte Clube Bahia erra quando olha para o Bahia e fala assim, João, torcedor, a gente vai lutar para não cair. Ok, é a nossa realidade, voltamos para uma Série A agora. Paiva falou isso de primeira e ficamos emputecidos. Mas vamos e convenhamos, não era essa a nossa realidade? Vamos e convenhamos, não era essa a nossa realidade, mas esperávamos que tivéssemos um elenco que conseguisse fazer as coisas da melhor maneira possível. E isso não acontece. O elenco do Bahia é diminuto. E eu falo isso desde quando o Paiva era técnico. E o problema não era só Renato Paiva. Sim, Renato Paiva era um problema. Mas o problema, para além de qualquer coisa, não era só Renato Paiva. O Bahia sofreu com a ausência de um centroavante para entrar no lugar de Everaldo. O Bahia sofre com a ausência de um meia para substituir Carlos Oliveira de melhor maneira. O Bahia sofre sem outros jogadores que pensem e criem o jogo e que consigam finalizar o jogo para além dos que aí estão. Hoje ele tirou o único que poderia criar alguma coisa, que era Tassiano, e botou Iago Felipe, que é um cara que rouba a bola e passa para o lado. E a gente entende e olha esse elenco do Bahia e vê que, para além de qualquer coisa, é um elenco mal montado, meus amigos. Biel, um excesso de preciosismo. Everaldo errando tomadas de decisões simples. Quando é para bater, passa. Quando é para passar, bate. Cauli, exaurido. E a gente olha para o banco e vê quem? Zagueiros, volantes, laterais. Luciano Juba, que chegou para ser o nosso ponto de desequilíbrio, hoje, defesa sólida, tímido na parte ofensiva, uma falta que arrancou um U, e apenas isso. Camilo Cândido volta, certamente, no jogo contra o Corinthians. Everaldo está fora. Aí a gente pega todo mundo e bate no mesmo balaio que Ademir e Everaldo e Iago. E olhe, detalhe, não são jogadores desgraçados, mas são jogadores que têm um nível abaixo do que uma Série A do brasileiro pede. São jogadores nota 5 e a média é 6. A gente tem que entender, e aí, talvez aí me perdoem a ignorância, mas a gente não tem que entender zorra nenhuma. Os caras que estão comandando têm que fazer uma mudança de atitude e de postura. Trazer jogadores que realmente vão fazer a diferença no Esporte Clube Bahia. De trocar mais da metade desse elenco que se provou fracassado. Adiantar o lado e renovar o contrato com Patrick Veron. É a solução dos nossos problemas? Não, mas é uma alternativa que a gente hoje não tem. Ceni olha para o banco e pensa, Tassiano está jogando, cansou. Quem eu coloco? Vou colocar o nosso querido Iago. Iago fez cosplay de ponta direita. Me contrata. Eu também faço cosplay de ponta direita. Corro atrás dos outros, roubo a bola e toco de lado. É o que Iago faz. E é o que ele faz de melhor. Mas a culpa disso, meus amigos, não é de Iago Felipe. É de quem trouxe esse elenco limitado, que deixa o treinador com o Iago Felipe como opção. João, mas você está dizendo, então, que esse elenco é bom. Não! Eu estou dizendo que esse elenco é insuficiente e que vai se manter na Série A por conta de incompetência de outros. E assim eu espero. O Cruzeiro com 2 jogos a menos e um julgamento com o STJD a vir. Um desses jogos contra o Vasco, sou Vasco desde pequeno agora.
Dimitri Payet é meu pastor, Dimitri Payet é meu pastor e nada me faltará. Por quê, João? Antes eles do que nós. Antes eles, senhores, do que nós. E vamos seguir fazendo o cosplay de time para a zona de rebaixamento, porque o nosso diretor de futebol não quer saber de contratar jogadores que prestam e não quer saber de renovar contratos que precisam ser renovados. Por que Rian não veio para a relação hoje? E não adiantou Juba pela segunda linha e botou o menino na lateral? Por que André nunca mais apareceu? Por que Verão não tem seu contrato renovado, já que o vínculo encerra-se no final do ano e o jogador não, e o Bahia não quer fazer do menino vitrine? Por que Mugni não joga nesse time? Para dar um refresco a Caule, dar um auxílio a Caule, jogando Mugni e Caule no lugar de Tassiano, porque Mugni pelo menos teria uma boa bola de fora da área e teria uma visão de passe melhor do que Thiago Felipe, que é um passe em profundidade. Por que não deixar Thiago Felipe para substituir Rezende ou Acevedo, que hoje jogaram uma partida impecável? A gente precisa fazer ponderações e armar e tirar leite desse elenco bêbado. E aí pega o cara e dispensa, aí o cara estoura em outra equipe, aí vai ter gente chorando. Ai, mas aqui não teve chance. Claro! A gente pretere a base para botar Iago Felipe fora de posição. A gente pretere a base para não botar um cara que foi contratado como extremo para fazer ele fazer bem a lateral como fez hoje, para não botar uma dobra boa de em cima de um lateral mediano como do Atlético Paranaense. O Coelho jogou nas costas do Juba o tempo todo e não tinha ninguém do lado esquerdo para incomodar. Biel pouco incomodou. A gente, enquanto torcedor, não precisa ter paciência, meus amigos. A gente, enquanto torcedor, precisa ter fé que as coisas vão melhorar. E para além de ter fé para que as coisas vão melhorar, entender que esse ano é rezar para que os outros tropecem e que a gente se segure. Bahia tem 38 pontos e está na tabela de classificação de momento numa posição ainda fora da zona de rebaixamento. Como vocês podem ver aqui, ó, nós somos o 16º porteirinho da zona, porque o Cruzeiro perdeu ontem do Curitiba. Então temos aí 2 vagas para 2 times, para 3 times. E temos que torcer o tempo todo para Goiás e Cruzeiro serem piores do que a gente. O Goiás tem conseguido. O Cruzeiro nem tanto. Até quando? A gente vai ficar nessa dependência de outro e não vai fazer o nosso papel. E essa é a reflexão que eu quero trazer para vocês. E fazer com que a gente entenda que não é só Everaldo, Biel, Iago, é quem contrata. E quem contrata não entende nada e não montou um elenco que desse resultado, porque esse elenco é um dos 5 piores da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E a culpa é de quem contrata. O Bahia está moendo a paciência e a saúde mental do seu torcedor. E a gente vendeu o clube para não ser desse jeito. Vamos passar aqui pelo chat.